Meu nome é Kátia Regina Colares Pinto, eu tenho 2 filhos, eu sou viúva do pastor Jorge de Souza Pinto. Jesus para mim é tudo. E se eu posso citar uma palavra, eu cito, né? Nunca te deixarei, jamais te deixarei. Lá em Mateus fala, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse tem sido o meu versículo na qual eu tenho vivido e eu tenho certeza, o Senhor nunca vai nos deixar. Não tem me deixado e eu tenho seguido a Ele em relação a isso. Ele está sempre comigo. Bem, a minha história ela é um pouco longa, porém é uma história que eu considero muito bonita. Eu fui criada pelo meu pai e minha avó. E na terça-feira eu ia para a novena, na quarta eu ia para a Federação Espírita, levada pela minha avó. E na sexta-feira eu ia para o tambor, para uma seara, na frente da minha casa. E eu fui crescendo desde pequena, eu ia naquele lugar com a minha avó. Mas eu quero deixar assim um detalhe. Naquele lugar havia muitas imagens. E eu, como criança, vi uma imagem pequenininha. E todo dia que eu ia naquele lugar, eu levava um cigarro e deixava lá para aquela imagem. E assim eu fui crescendo. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava no IEA. Eu vim da São Sebastião até a Costa Azevedo sem estar consciente. Como é que eu sei? Porque eu tinha uma inspetora que andava comigo e ela me chamava. E ela só dizia que eu andava muito rápido e eu tombava, mas eu não esperava por ela. Então, quando eu entrei na Costa Azevedo, já perto do Saldanha Marinho, da escola Saldanha Marinho, ela acelerou o passo e eu fui caindo. Então, como eu passava por ali todos os dias, muita gente me acudiu, me deu água. Aquilo ali era residencial, hoje não é tanto. E ali passou um homem que me viu caída. Antes de eu ser levantada, ele deu um cartão para essa pessoa que estava comigo, perguntou quem me conhecia e me deu um cartão e disse para eu procurá-lo. E olhou para mim e disse: essa moça não tem nada. E aí essa inspetora me levou em casa, falou para o meu pai, eu fiquei bem, mas sexta-feira, quando eu cheguei na seara, eles disseram: nós te vimos e nós estávamos com você. E esse homem, meu pai me levou lá e esse homem disse: olha, você tem uma estrela muito grande, você tem que trabalhar, desenvolver isso para ajudar muitas pessoas. Só que eu fiquei com medo, eu nunca, apesar de ir com a minha avó nesses lugares, eu nunca me envolvia. E a minha avó falava que eu devia me desenvolver. Eles falam desenvolver, acender ponto, que são velas, tomar banho. E eu fazia, mas por medo. E quando eu estava exatamente com 15 anos, tinham pessoas, meus colegas na frente da minha casa, 4 colegas, e eu brincando, eu falei: olha, eu sou vidente, eu vou ler a mão de vocês. E na brincadeira eu disse para o colega: olha, você vai quebrar o pé. Disse para outra colega: vai chegar uma notícia de longe, onde vai uma pessoa que você ama está muito doente. E assim para a terceira pessoa. E uma semana depois o rapaz chegou com o pé quebrado, a moça chegou com a notícia, a terceira também. Eu disse: parem com isso, é só brincadeira. E assim eu fui brincando de que eu lia, de que eu via. E a minha mãe era separada de meu pai e esse homem estava querendo aplicar um dinheiro e ele, pesquisando, descobriu na época que casa de artigos de Umbanda dava dinheiro. E a minha mãe abriu uma loja com esses artigos. Ela mandava buscar em Belém, Maranhão, em algumas fábricas, por exemplo, velas, vários tipos de vela, perfumes e banhos já feitos. E ela, falando comigo, falou: Kátia, vai lá ver, porque eu morava com meu pai e minha avó. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, havia uma imagem de R$1,90, e para minha surpresa,
era aquela imagem que, como criança, eu pedia cigarro do meu pai para colocar para aquela imagem, para aquela entidade. E quando eu cheguei lá, minha mãe, sem ter muito contato comigo, mas também acreditando assim em coisas espirituais desse jeito, ela falou: olha, eu curei essa loja, abri com essa entidade. Quem era a entidade? Zé Pilintra. E a minha mãe passou a vender e vendia muito bem. E eu ia para a loja de vez em quando e aí começava a brincar de ler as coisas, a ler as mãos, botar evidência, que era um copo grande e com água, e eu simplesmente olhava ali e dizia as coisas. E aí a minha mãe ia ganhando mais e mais e ela me dava uma ponta. Eu, como adolescente, gostava demais. Só que o tempo passou, a minha mãe foi embora com o marido dela. Ele quis ir embora de Manaus e a loja ficou. E ela perguntou: Kátia, você não quer ficar com a loja? Eu disse: fico. Eu trabalhava, deixei o meu trabalho e fiquei na loja. E aí eu fui desenvolvendo mais e mais esse negócio de ler a mão, de ver evidências. E eu dizia que eu só fazia o bem e eu usava o nome de Deus. Eu jamais, na minha inocência, eu usava o nome de Deus e usava o nome da entidade. E eu trabalhava para pessoas doentes e pessoas que queriam melhorar em relação a comércio. Então, dizia: eu não faço mal a ninguém, então não estou fazendo nada demais. E muita gente me conheceu porque eu recebia de 15 a 20 pessoas cuidando em relação a remédios caseiros, que eram plantas, e eu recebia aquilo e eu nunca incorporei, mas eu recebia ingerências na qual eu dizia o que a pessoa tinha e o que ela tinha que fazer. E tratava também de pessoas em relação a comércio, passando banhos e coisas desse tipo. E o tempo passou e um dia eu pedi uma Bíblia de um grande, um homem tinha um comércio, uma padaria, e ele veio e perguntou: o que é que você quer de presente, visto que eu não cobrava? Eu disse: eu quero uma Bíblia dos crentes que passa. Por isso é importante você usar sua Bíblia testemunho, que passa aqui na rua. Eu gostaria de ter uma Bíblia. E assim, uma hora depois, ele mandou o funcionário dele trazer a Bíblia. E eu passei a ter a Bíblia como amuleto. Eu não abria, mas aonde eu ia, eu andava com a Bíblia e a imagem pequena dessa entidade. E aí começaram a me chamar em alguns municípios, quando não podiam vir a Manaus, e me chamavam para ir para algumas cidades fazer esse trabalho. E depois disso, eu encontrei uma amiga que ela sempre, assim, com roupas muito curtas e detalhes assim bem queimadinha, e eu encontrei ela na rua e ela estava totalmente diferente. E estava com uma saia mais comprida, e eu perguntei para ela: o que aconteceu? Ela disse: agora eu tenho Cristo. Eu disse: eu também tenho. Ela disse: você não tem. No meio da rua, ela começou a falar da conversão dela, falar de Jesus. Eu ouvia, mas eu não podia acreditar, porque eu não fazia o mal, né? Eu fazia o bem para as pessoas. E ela disse: você faz coisas erradas, o Senhor não gosta. E ela simplesmente falou, eu fui embora, mas ela teve tempo de dizer: olha, lê lá em Êxodo 20, que é os 10 mandamentos. E chegando em casa, eu abri a palavra e lá estava, né? Não terás outros deuses diante de mim, e não farás esculturas, nem imagem que haja no céu e na terra, e deles não dará culto. Aquilo eu fiquei pensando, mas aquilo em mim era muito forte, eu continuei. Então, quando eu estava em uma cidade, eu levava a Bíblia, levava um charuto, acendia para aquela entidade. E quando eu fazia trabalhos que era em torno de pessoas para saber os remédios que aquela pessoa iria tomar, iria fazer para aquela pessoa, eu batia a cabeça. Como é bater cabeça? É você acender pontos. E o que são pontos? São velas. Eu acendia velas e fazia o ponto daquela entidade sem nunca ter visto. Porque existe, para cada entidade, existe um ponto, um desenho, na qual você coloca
a vela em cima. E eu fazia sem nunca ter visto. Depois eu fui descobrir porque as pessoas pediam e eu comecei a trazer livros sobre isso e eu fiquei admirada porque eu nunca tinha visto aquilo de vários pontos diferentes e eu sabê-los. Então eu descobri que eu sentia as coisas e ingerenciada. E aí a partir desse momento, toda vez que eu ia bater cabeça ou eu ia me ajoelhar porque eu fazia reverência, eu lembrava de Êxodo, mas eu continuava. Então eu estava em outra cidade, levava a Bíblia, levava a imagem e lá naquela cidade, enquanto eu esperava as pessoas virem me buscar, eu já tinha tomado banho, estava relaxando, eu abria a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu abri no Salmo 115. Por isso que eu digo, amados, fale de Jesus, não tenha medo. A única pessoa que falou para mim foi essa amiga, que ela vai continuar na minha história. E eu abri em Salmo 115 e lá nesse salmo estava, não a nós, Senhor, não a nós. E ele fala que aquelas imagens, elas não têm ouvido, elas não ouvem, elas não sentem cheiro, elas não existem, elas não têm sentimento, não têm nada. E seja igual a elas, aquelas que reverenciam aquilo. Aí eu fiquei abalada, eu digo, Senhor, será que eu faço algo errado? Eu estou cuidando de pessoas, eu estou cuidando, eu estou zelando pelas pessoas, como é que eu posso estar fazendo algo errado? Bem, continuei na cidade, continuei fazendo as mesmas coisas, mas já não do mesmo jeito. Toda vez que eu ia fazer um trabalho, que eu tinha que bater ponto, que eu tinha que acender pontos, eu ficava pensando, eu já não reverenciava, mas eu creio que é o Espírito Santo falando. Então o Senhor fala para nós as coisas que são erradas e creia nisso. E aí, na última vez, eu continuei fazendo essas coisas. Eu viajei para Parintins, porque uma senhora estava muito doente, os familiares delas vieram me chamar e eu fui. Chegando lá, eu fiquei na casa dela e lá eu abri a palavra novamente. Eu abri aleatoriamente, não sempre caí em alguma coisa, mas eu estou falando as coisas que me afetaram. Caiu em Atos, que tinha uma moça que Paulo estava na cidade e ela falava a vida, né? Esses são os servos do Deus Altíssimo. E Paulo repreendeu. E repreendeu em nome de Jesus. Aquilo me afetou muito e naquele dia eu chorei. Eu chorei porque eu disse, Senhor, eu estou fazendo algo errado, mesmo eu no meu caminho, fazendo essas coisas, eu falava em Deus. Eu não podia crer que eu fazia algo errado. E naquele dia eu chorei. Eu chorei muito e pedi a Deus, Senhor, eu estou errada. Se eu estou errada, fala comigo. Porque eu não quero fazer nada de errado. E quando eu voltei para Manaus, eu liguei para minha colega e ela sempre tentando falar do amor de Jesus para mim, entrava por um ouvido, saía por outro. Eu não queria saber. E ela disse, Cátia, o Senhor está te chamando, vamos na minha igreja? Eu disse, na tua igreja eu vou não, tu vai falar da minha vida para o pastor. E ela disse, então vamos ir a uma igreja, diz aí uma. E nós fomos. E quando eu cheguei na igreja, o pastor tinha dito muitas coisas e lá, assim, já no final ele disse, você que está aqui na igreja, né, que fala de Jesus, que fala em Deus, que está aqui, você tem vida dupla. Você está aqui na igreja e está em coisas ocultas, mexendo em coisas ocultas, querendo a glória que é de Deus passar para coisas ocultas. Jesus não é suficiente para você. E ele falava, e eu falo também para você que me ouve, Jesus é suficiente na sua vida. Você não precisa de outra pessoa ou de outra entidade para te ajudar em nada, porque Ele pode, Ele morreu por mim e por você. E naquele momento, o pastor chamou para frente e eu corri da igreja porta fora e eu me agarrei no portão da igreja e eu chorei.
E ela veio atrás de mim e falou: Kátia, você ainda tem dúvida? Eu disse não. E eu falei para ela: mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu só sei fazer isso. Ela disse: o Senhor vai suprir. E era eu que dava conta da minha casa, para o meu pai, né? Nessa época, minha avó já tinha morrido. E eu disse: o que eu vou fazer? E ela disse: creia, Jesus vai suprir todas as tuas necessidades. E naquela época eu tinha ganho um terreno em Petrópolis, eu tinha ganho chave de apartamento, eu tinha joias, eu ia comprar um carro. Eu era uma jovem, eu não posso dizer que eu tinha uma vida ruim, não. Eu tinha o que o dinheiro, vamos dizer, de uma certa forma podia dar. Só que eu devolvi todas aquelas coisas, e você pode dizer: por que você não ficou? Porque eu não senti paz. E daí eu fui trabalhar no lugar dela. Ela passou no concurso na mesma semana, e naquela mesma semana ela foi chamada e eu fiquei no lugar dela. E é claro que eu ganhava muito menos do que eu fazia numa manhã na loja. E aí eu fui saber o que é dificuldade. E se você me perguntar se eu faria a mesma coisa, faria tudo de novo. Eu posso não ter a mesma fama, eu posso não ter as mesmas coisas, mas eu tenho a joia mais preciosa do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que eu falei do início, que Ele nunca vai te deixar. E é verdade, eu já passei por muitas coisas, mas em todas elas o Senhor está comigo. Então você que me ouve, creia. E olha, eu botei essa blusa para você, não desista. Se você está passando por algum problema, busque ao Senhor. Se você está usando coisas ocultas, o Senhor não divide sua fama com ninguém. Ele te ama, Ele morreu por você. Eu estou aqui já faz anos e faria tudo de novo. A minha esperança está no céu com o Senhor. Um dia, né, quando Ele me chamar, passar a palavra mais e mais para outras pessoas, para que as pessoas possam ver essa verdade, que só Jesus salva, que Ele ama as pessoas, que você não precisa passar por isso. O que é isso? Passar por fazer tantas coisas que essas entidades querem. Você não precisa fazer isso. Se eu pudesse, não, eu posso, né, falar, então eu diria para você: Jesus ama você. Eu não sei aonde essa palavra está chegando, mas creia, Ele te ama. Ele foi me buscar quando quase ninguém falou nada para mim, a não ser essa amiga. Tinham pessoas que poderiam ter falado, mas Ele mesmo me trouxe. Então Ele está falando com você. Ele ama você, Ele morreu por você. Creia nisso e não desista de procurá-lo. Você vai encontrá-lo.